Fala galera, Pai do Senhor a todos. A parte 4, quem nos ajudou foi o pastor Zé Bruno, com áudio de 4 minutos, falando também sobre o batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, que eu acho que foi na parte 2 que a gente fez. Parte 1 a parte 2. Hoje nós vamos trazer o tema assim, você sabia? Você sabia que o termo eclesia, que significa igreja, eclesia do grego, só foi mencionada 190 depois de Cristo? Só 190 anos depois da morte de Cristo é que mencionaram a palavra eclesia, igreja. E a igreja, essa eclesia, ela começou em uma casa. Só no século IV, 300, 400 anos depois de Cristo, é que construíram o primeiro templo cristão, após a pseudo-conversão de Constantino. Foi construído o primeiro templo cristão. Mas começou a chamar templo mesmo só 400, 500 anos depois de Cristo. 325 depois de Cristo, a custas de recurso público, Constantino construiu o primeiro templo. E copiou a arquitetura mais ou menos parecida com a basílica, que era a arquitetura usada nos prédios públicos. Então, construído o primeiro templo 325 depois de Cristo por Constantino. Também nesses templos, é o que nós seguimos hoje. Havia uma base mais elevada e depois uma base mais elevada ainda para o pastor, e dentro dessa arquitetura física, eles construíram também a arquitetura hierárquica. Então você tem a plebe, a ralé, os leigos, que eles chamavam de leigos. Quem ainda não tem tanta inteligência. Depois você tem a casta, que inicia-se o clero, que está acima dos leigos, e depois os mega blasters, bispos, padres, pastores, os maiorais, né? E foi aí então que foi inventado essa pirâmide ridícula que a gente tem hoje, da reverência ao pastor, né? De autoridade espiritual sobre a minha vida, o cara que foi separado para dar as orientações para o rebanho, as ordens, né? O que na verdade não é bíblico também, porque os pastores em Atos, a primeira coisa que acontecia com eles era perseguição, eram os primeiros a morrer, tá? Eram os primeiros a morrer. Eram os primeiros a passar fome, eram os primeiros a ficar sem dormir pelo rebanho, eram os primeiros a comprar briga de ovelha, então eles estavam por baixo, eles não estavam por cima. Eu falo, vocês obedecem. Não, vocês falam e eu tento ajudar vocês, e eu tento seguir vocês, eu tento ajudar de alguma forma. Então essa hierarquia, ela é antibíblica e ela começou no século IV, século III, século IV. Então veio muito depois de Cristo e muito depois de que Atos foi escrito, e essa hierarquia ela não está em Atos dos Apóstolos. Essa hierarquia funcionou em Atos dos Apóstolos como alguém defendendo a ovelha. Então, por exemplo, quando Paulo vai ao concílio no capítulo 15, ele trouxe uma mensagem defendendo as ovelhas que ele tinha pregado, e o Espírito Santo tinha convencido do pecado. Eles creram, foram batizados com o Espírito Santo, então ele teve que ir lá defender as ovelhas. Então, para que servia a hierarquia? Para atrapalhar as ovelhas, nesse caso, os gentios, e Paulo foi lá para defender. Eles eram judeus, né, judaizantes, cristãos judaizantes, né? Então tá aí um exemplo de hierarquia correto, você defendendo a sua ovelha.
O cristianismo, como construção religiosa humana, é feito pelos seguidores de Jesus. Mas Jesus não fundou o cristianismo como instituição. Jesus é uma forma de vida, não é um modo de vida. Jesus está dentro de nós, o Espírito de Jesus está dentro de nós, e assim nós vivemos no mundo. Nós não vivemos no mundo por causa do cristianismo. Nós vivemos no mundo porque nós somos pequenos cristos. Então nós fomos afetados durante essas eras, esses séculos, esses milênios, por Constantino, que secularizou a palavra de Deus no seu império, que mandou todo mundo ser cristão. Então as pessoas não eram convertidas ao cristianismo, tiveram que ser cristãs, inventaram-se uma religião chamada cristianismo e começaram a construir igrejas, templos, que nós não estamos falando se é bom ou se é ruim, o que nós estamos falando é que não está em Atos. O único templo que eles pregavam em Atos era um templo dos judeus. E eles viviam sendo perseguidos aí. Fechavam a porta da casa para fazer culto, fazia culto na montanha, na praia, né? Constantino, a era dos protestantes, lá por 1500, né, que se deu com Martinho Lutero, entre outros, Calvino, né? A era do avivamento se deu na Inglaterra, com o principal nome John Wesley, e a era pentecostal, que veio lá por 1900. Então a gente vive um cristianismo hoje bem modificado, bem modificado. Nós vivemos. Então quando Jesus disse, eu edificarei minha igreja, e quando você olha para o catolicismo, para o cristianismo, para o protestante, para o ortodoxo, para o pentecostal, para o neopentecostal, para o pseudo-pentecostal, existe muita distância no que Cristo viveu e o que nós chamamos hoje de cristianismo. Irmão, mas está errado? Não está errado. Mas dentro desses locais existem mais pessoas enganadas em relação ao que é ser cristão do que pessoas com consciência do que foi a vida de Jesus e o que elas devem fazer com o Espírito Santo dentro delas. Porque a maioria delas, elas vieram aprendendo debaixo dessas eras de Constantino, protestante, avivamento e pentecostal. E elas creem na sequência dessas eras e vivem essas eras. E aí quando Jesus disse edificarei minha igreja, e ele vive edificando a igreja dele, e ele edificou a igreja dele, principalmente em Atos, com as falhas dos apóstolos ou não, você não consegue nem em Atos ver o que acontece hoje. Você não consegue em Atos ver, em Atos dos apóstolos, você não consegue ver o que acontece hoje. Então é perigoso, é perigoso. O irmão está falando contra a igreja. Não, eu frequento a igreja também. Mas a gente tem que abrir os nossos olhos do que está acontecendo hoje. Então, quem critica o cristianismo hoje e o que fazem hoje no Brasil, como igreja evangélica, eles estão quase certos, sim, porque se passaram 2000 anos de história, 2000 anos de história e ser evangélico no Brasil, como é que a sociedade nos enxerga? Como crentes, como gospel, como evangélicos. É bem difícil enxergar a fé de Cristo aí, como Cristo viveu no que nós vivemos hoje, tá? Com cultos espetáculos, com cultos que só se aprende sobre poder, que só se dá ênfase a vitórias, a poder e a prosperidade, com gente que passa paletó e as pessoas caem, com gente girando. Eu já falei no último vídeo, eu odeio gente girando. Eu não suporto ver gente girando. Com gente cuspindo e outro caindo, porque Jesus fez saliva, aí um cospe e outro cai, sabe? É bem difícil você entender assim, quando você
Eu morro de vergonha de falar que eu sou crente. Eu não falo que eu sou crente. Eu chego ao ponto de falar que eu sou cristão, mas não foi Jesus que fundou o cristianismo. Então dá medo, dá medo. Tem um exemplo de um pastor no Marrocos, que outro pastor estava contando que foi visitá-lo no Marrocos. Marrocos tem 36 milhões de pessoas, e esse pastor tinha, dentro do Marrocos, longe ou perto, 1.000 cristãos, entre 36 milhões. E esse outro pastor que foi visitá-lo, que é um pastor batista, perguntou para ele: como você conduz o rebanho? Com qual doutrina você conduz o rebanho? E ele falou: com Atos 2, 42 a 47. Só isso. Nós vivíamos juntos em comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos em Atos? Era muito básico. Não tinha o Novo Testamento. Os evangelhos ainda não haviam sido escritos, estavam sendo escritos. Então, como é que eles viviam? Eles viviam pregando que eles viveram com Jesus e viviam fazendo o link do Antigo Testamento para o Novo Testamento para a conversão dos judeus. E o que eles viveram com Jesus, eles pregavam aos gentios. E ensinavam os gentios também a esse link do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Era só isso. E esse pastor, como não tinha acesso a nenhum material evangélico, nem da época de Constantino, nem da época protestante, nem da era de avivamento, nem pentecostal, ele só pregava Atos. E aí nós dizemos assim: mas essas eras, elas foram ruins? Não. Foram pensadores espetaculares, cristãos assim, que a gente não consegue chegar perto da espiritualidade deles, quando você cita alguns protestantes. Mas você não concorda comigo que Deus levantou protestantes para lutar contra alguma coisa? E Deus levantou a era do avivamento para lutar contra um tradicionalismo? E Deus levantou o pentecostal para estragar tudo aí. Mas esse pastor que visitou esse outro pastor perguntou para ele: olha, você não conhece John Wesley, Calvino, Agostinho, Lutero, Tomás de Aquino? E a resposta dele foi assim: mais ou menos, eu não tenho material aqui. Eu vivo Atos. E esse pastor pensou assim: puxa, essas pessoas que eu citei são a minha referência espiritual e a nossa referência espiritual hoje, por terem descoberto algumas coisas que nós não saberíamos se eles não tivessem descoberto, como a pérola no campo, como o tesouro no campo de grande valor, como a pérola escondida, como uma pedra, pérola para ser lapidada, eles lapidaram. E ao mesmo tempo, esse pastor batista pensou assim: ainda bem que ele não sabe, porque se ele soubesse, ele teria que saber também o que aconteceu com a igreja, que foi muito ruim, que foi secularizado em Constantino, aí eles vieram descobrir que foi uma bênção, só que eles são protestantes, então eles são de 1500. E aí você pensa assim que a nossa necessidade é a nossa evolução espiritual como forma de vida por causa da sociedade que vai mudando. Então a mensagem que foi maravilhosa há 500 anos atrás, hoje nós precisamos trazer novas mensagens, nova mentalidade, nova ideologia, nova teologia, para alcançar um público que não é de 1500 anos atrás. Podemos até fazer como base de fé o que eles descobriram há 1500 atrás, como nosso fundamento. E nós fazemos isso. Mas nós não podemos seguir os cultos de 1500 anos atrás. Nós não podemos seguir a cerimônia de 1500 anos atrás. Nós não podemos fazer isso com os dias de hoje, porque as pessoas elas não suportam, os jovens não suportam. A juventude não suporta. Então, o nosso entendimento de igreja, a nossa renovação de entendimento, as novas reformas são positivas.
esse novo pensamento de igreja inclusiva em relação a pecadores, a juventude. É difícil você fazer isso numa igreja tradicional. Eu conheço quem faça. Muito bom. Então, assim como a reforma 1500 foi evolutiva e positiva, por outro lado também, os reformadores trazem consigo uma tradição, uma tradução, eu ia falar constantinizada, uma tradição de Constantino, uma tradição romana, eles trazem junto. Porque assim, quando eles descobriram e o Espírito Santo foi revelando as coisas para eles que estava escondido na palavra, porque a palavra de Deus estava fechada dentro de um clero, aonde os leigos não tinham acesso, e eles descobriram e eles abriram. Isso foi coisa de Deus? Foi coisa de Deus. Mas eles traziam com eles as ordens e resquícios romanos também. E nós não somos libertos disso também. Nós não somos libertos totalmente da religião. Nós não somos libertos totalmente de rituais e cerimônias. Nós tentamos. Pelo menos no Café com a Verdade a gente tenta. Mas nós somos presos a algumas coisas que vem trazendo. Por causa disso que esse pastor no Marrocos, esse outro pastor batista pensou assim, ele não tem toda essa informação que uma combatia a outra, que foi necessário o Espírito Santo fazer para tornar uma igreja livre. Ele não tem essas informações. Então é melhor que ele fique assim. Então é melhor que ele viva assim. Mas eu amo essas pessoas, todos esses livros. Aí ele pensou assim, nós falamos, o Café com a Verdade também, ele fala e prega Atos, depois que a gente lê um montão de coisa, um montão de livro, vê um montão de vídeos, estudamos um montão de YouTube. E aí a gente prega Atos. É bom porque a gente precisa desconstruir as coisas ruins que foram construídas. Mas mesmo a gente desconstruindo as coisas ruins que foram construídas, em alguma coisa aqui a gente está errando também. Porque nós viemos trazendo resquícios religiosos. E aí você pega um homem assim que só conhece Atos, ele está livre de Constantino, de protestantismo, de avivamento, de pentecostal. Ele não chegou nesse negócio. E lá não tem gente girando. Não tem gente girando. Então é isso, galera. A evolução da igreja. Você sabia, então? Você sabia? Igreja só foi mencionada em 190 depois de Cristo. Em uma casa, século IV, que surgiu o templo cristão. A chamar templo só no século V. Então não é coisa assim que Jesus inventou. Não. A gente inventou e traz o bem para algumas pessoas e faz mal para outras. Amém? A parte 4. Parte 4 foi o Zé Bruno. Parte 5, vamos para a parte 6. A parte do Senhor.